Sabe por quê? Lá em Fortaleza também, sabe o que o Lula falou? Sabe por que ele voltou ao poder? O Lula, ele disse também que ele só voltou ao governo do Brasil porque ele queria provar, mais uma vez, que a elite brasileira não está preparada para administrar o Brasil. Ou seja, é só a ralé mesmo que vai administrar isso aqui. Segundo Lula, a elite não enxerga a sociedade como todo. Ela enxerga 30% da sociedade, aqueles mais ricos. Os pobres da periferia são invisíveis para a elite brasileira. Foi isso aí que ele falou, né? Ele, um homem que não pega voo comercial, que só vai a ambientes controlados, que a mulher é uma gastadeira feito Maria Bonita, do cangaço, que vai freta a primeira classe inteira só para ninguém bater uma foto da madama. E aí? Onde é que ele está com a cabeça? No mundo da Lula? Mais uma fala preconceituosa, né? A elite não serve para governar. Isso é critério de escolha de um presidente da República, se é rico ou se é pobre? Não, o presidente da República precisa ser alguém, primeiro, honesto, que tenha liderança, que saiba montar uma boa equipe de ministros, né? Ou seja, não precisa ser nem um PhD em alguma coisa e também não precisa ser analfabeto. Esse critério não existe. E ele é elite. Faz muito tempo que o Lula não é pobre. Né? De onde que ele tirou essa história de que ele não é elite? Ele é uma elite financeira. Terem que definir. É uma definição dele, um cara que não tem capacidade de raciocinar além daquilo que está no teleprompter, ainda lê errado, e quando ele tenta inovar, ele só faz besteira, né? Primeiro, eu particularmente sou adepto da teoria das elites, porque a elite é quem conduz o processo histórico. A elite que são os melhores da sociedade, mas não são melhores porque tem dinheiro, porque tem história, não. É porque eles conseguem entender formas de transformar a realidade e melhorá-la. Isso vai desde o aspecto econômico, aspecto intelectual, aspecto político, aspecto esportivo, todos. Ou seja, é a elite que conduz o processo histórico. O que ele fala é de um nível de desconhecimento e de demagogia. Porque o que ele quer fazer, ele estava num discurso para um público específico, em que ele ali faz a demagogia para dizer, olha, eu estou do lado de vocês porque eu sou o povo, e o povo sou eu. Aí ele fala, eu até aceitaria que ele falasse uma bobagem dessa, ele falasse, há dentro da elite brasileira indivíduos que realmente não têm o menor respeito, porque são aqueles que o apoiaram e deram dinheiro para sua campanha. Exatamente. E agora estão colhendo os frutos de ter entregue a corda para alguém que vai lhes enforcar num determinado momento. Mas não era isso que ele queria. A forma como o Lula se refere, ele fala, a elite não pode governar. Aliás, então, só para lembrar de elite... o Bradesco hoje teve um lucro recorde, não foi, Luiz Arthur? Foi, as ações estão subindo 5%. Tá, não, é só para lembrar, acho que eles são muito pobres, né? São muito pobres, e detalhe, para ver como são pessoas interessadas com as questões sociais, preocupadas com o povo. Se fossem preocupados com o povo, nós estamos falando do Bradesco, pelo amor de Deus, teriam pensado em programas e projetos de governo para gerar o equilíbrio da sociedade, um empreendedorismo, uma sociedade produtora de riqueza, não uma sociedade que é escrava para aquele que não produz riqueza nenhuma e só pega. O nome que se dá para isso é governo, e neste momento quem está no governo se chama Partido dos Trabalhadores e uma coalizão de indivíduos que não estão nem aí para vocês. Mas só voltando para um ponto daquilo que ele falou, quando ele se refere à elite, faz parte, que nem a demagogia que ele falou das mulheres. A Geise e a Dani trouxeram 2 pontos para mim que foram essenciais. O que é o mais horrendo disso tudo? Qual é o princípio que nortearia um discurso desse se fosse de uma pessoa séria e uma pessoa que tem um mínimo de integridade intelectual? O que ele está dizendo é o seguinte, todas as pessoas devem ter formas de se autossustentar e alavancar a sua própria... É quase um discurso dos conservadores e liberais de todo mundo tem que ser empreendedor. O que ele estava dizendo, a mulher deve ter a sua profissão, por qual razão? Porque assim ela não passa a depender de ninguém. Mas não é só a mulher, são todas as pessoas. Aí ele é tão tacanho e tão cínico da maneira como ele faz, que ele incorpora o discurso feminista em que o homem, por ser homem, já é violento, já é mau. Aí ele diz assim, por isso que a mulher ela tem que ter liberdade, porque a tendência natural é um homem agredir a mulher se ela não tiver pra onde fugir. Pega a gafe, a mulher tem que ter uma profissão. Empregada doméstica é profissão. Exatamente. Ele queria falar o quê? Formação. Mas daí também formação ele não tem. Ele tá falando o quê, esse encebado? E certa vez ele falou que não era necessário ter educação para vencer na vida, numa entrevista que ele deu após o governo dele. Ora, ele desmerece as profissões. Deixa eu falar um segredo para ele.
Presidente Lula, o que é honrado é trabalhar, seja o trabalho que for. E o senhor não sabe, mas o povo brasileiro, todo ele, quer trabalhar, quer ter uma chance, qualquer trabalho que seja. Mesmo aqueles trabalhos que trazem um maior desgaste físico, emocional e são objetos de preconceito como o seu. O que é indigno é a pessoa não querer trabalhar, isso jamais aconteceria no Brasil, mas chegar ao ponto de se automutilar para ser um vagabundo. E aí, ao invés de trabalhar, ficar fazendo demagogia em outros lugares. Existe gente assim? Eu não sei, eu jamais vi, eu estou contando... É um caso anedótico. Não, eu estou fazendo uma comparação nos universos possíveis da lógica, porque eu não consigo imaginar que alguém seja tão mau caráter a esse ponto. Por isso eu diria, trabalhar é o que é digno. O não trabalhar é que é indigno. Se você tem chance de trabalhar e não quer. Por isso essas pessoas, sejam empregadas domésticas, sejam peões de obra, sejam faxineiros, o que quer que seja, eles são dignos naquilo que ele faz. E o Nordeste não os exporta. Sabe por qual razão eles saem do Nordeste? Mais digno que o Nigel. Não, é isso mesmo. Mas sabe por qual razão eles saem do Nordeste? Não é porque o Nordeste exporta aqueles que têm os trabalhos com menor formação ou qualificação, é porque eles vão atrás de chance, porque eles não têm mais no Nordeste, normalmente por pessoas que ouviam a coisa pública como propriedade privada, isso talvez antes do seu governo, mas por causa do seu governo, passaram a se associar ao senhor e a destratar aquela sociedade que está lá, porque ela passou a viver das esmolas que os senhores deram. Essas pessoas saem do Nordeste por essa razão. Elas não são exportadas como se fosse um produto qualquer de indivíduos que não têm o que fazer. Vão estabelecer vários tipos de humanidade que são produtos. O ser humano de categoria, esse é o que tem formação, a gente não exporta, a gente manda para o exterior, exporta para o exterior. Aquilo que não presta, a gente manda. Só no raciocínio de alguém tacanho é que isso poderia estar. O senhor quer melhorar a condição dessas pessoas? Faça o seguinte, por exemplo... Renuncie. Puta, você foi melhor do que eu ia falar, Pavinato. É maravilhoso. Renuncie. Mas se ele quer verificar na parte da formação, faça o seguinte, pare de afrontar as escolas cívicas e militares. Coloque 1000 escolas cívicas e militares no Brasil. Lá eles vão ter formação, capacidade de alavancagem e eles vão descobrir a possibilidade deles verem um futuro melhor e construir melhor. E se eles forem trabalhar como pedreiros ou empregadas domésticas, eles o farão com dignidade, porque sabem que eles podem alavancar a sua vida a partir daí, coisa que o senhor não está permitindo.